Olá pessoal, boa tarde a todos. Quem fala convosco hoje nessa tarde de segunda-feira, começando o dia da semana, vim falar para vocês uma aulinha rápida para falar sobre os tipos de memórias, né, que existe, que é muito interessante na área da saúde e tanto importante na aula de neuro. São memória operacional, memória de longo prazo, memória de curto prazo. São três assuntos que é importante a gente entender a diferença dessas três memórias. O que seria a memória de longo prazo? Memória de longo prazo é uma memória que ela grava informações que a gente grava na nossa memória, passa o tempo que passar, a gente não esquece, né? Vamos supor que você aprendeu lá no prezinho, na segunda série, você aprendeu lá no colegial, né? Que você aprendeu lá no começo da faculdade, muitas vezes você não esquece, porque isso é memória de longo prazo. Ela grava informações, deixa gravado na sua caixa craniana, passa o tempo que passar, você não esquece a respeito desse assunto. Agora, a memória de curto prazo são informações que você só grava naquele momento, depois passa um tempo você esquece aquela informação, entendeu? Por quê? Porque a memória de curto prazo, ela grava informação só naquele momento e depois ele some da sua mente. Como assim? Um exemplo. Um amigo, por exemplo, uma amiga sua, passa o telefone dela para você. Se você não anotar no papel, ou não anotar na mão, no exemplo, ou numa caderneta, você acaba esquecendo, né, aquele número de telefone. Isso é memória de curto prazo. Por quê? É uma memória que vai gravar a informação só daquele momento, depois, passado um tempo, você acaba esquecendo. E a memória operacional é uma memória que grava informação daquilo que é seu. Pode ter várias probabilidades ou, digamos assim, várias coisas iguais o seu, mas você consegue saber qual que é o seu. Exemplo que a gente pode citar, vamos supor, você vai no mercado, deixa o seu carro no estacionamento do mercado, e vamos supor que lá no estacionamento do mercado tem vários carros igualzinho o seu. E aí você sai, você olha vários carros igual o seu ali pertinho. Mas mesmo assim, você consegue saber qual que é o seu, mesmo tendo um igual, mesma placa, mesma placa não, quer dizer, mesmo modelo, digamos assim, se é Corsa, se é Gol, seja o que for, né, se é Fiat, não importa. É igual o seu, mas você consegue saber o qual é o seu, certo? Por causa do que? Da memória operacional. Você pode ter várias probabilidades, mas você consegue saber o qual que é o seu, beleza? Então eu trouxe essas informações para gravar para vocês, para mostrar para vocês a diferença da memória longo prazo, a memória de curto prazo e a memória operacional. Sendo que a memória de longo prazo grava informações e passa o tempo que passar você não esquece. Memórias de curto prazo só grava informações naquele momento, depois você esquece. E a de longo prazo e a memória operacional é uma memória que grava informação que aquilo que é seu, ou pode ser várias probabilidades, mas você consegue saber o qual é o seu, certo? Essa é a diferença de memória de curto prazo, memória de longo prazo, a memória de longo prazo, memória de curto prazo e a memória operacional, beleza? É um vídeo curtinho para explicar essa diferença de memória para vocês entenderem. Quem estuda neuro, por exemplo, vai entender essa diferença. Nós vamos ver se a gente traz mais modelos de neuro, falando mais assunto de neuro, né? E de outras disciplinas que seja,
né? Vou estar gravando mais vídeos a respeito disso, beleza? Fica com Deus, um abraço e até mais.